No encontro anterior, nós fizemos algumas reflexões sobre o mistério da encarnação, quando Maria, em seu seio virginal, concebeu por obra do Espírito Santo a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O próprio Deus que se fez carne e habitou aqui entre nós, em nosso planeta. Continua hoje presente na Igreja, presente com todos nós. Dentre todos os mais de 1000 títulos que Maria tem, o mais significativo é esse: Maria, Mãe de Deus. Um dogma de fé, já desde o Concílio de Éfeso, no ano 431, e nós a veneramos com esse título, Maria, Mãe de Deus. Nossa Senhora, a única mulher em toda a história da humanidade que concebeu sem a participação de um homem, porque foi obra do Espírito Santo. Ela gerou um filho, Deus. Deus que se fez homem. E hoje eu quero destacar nesse encontro um milagre que vem acontecendo já há uns 5 séculos. 5 séculos. Inexplicável pela ciência, como normalmente é um milagre, um acontecimento, coisa de Deus, não tem explicação. Milagres sempre acontecem, inclusive a Igreja sempre está estudando esses acontecimentos que nós chamamos de milagrosos por intercessão de pessoas santas, que a Igreja precisa olhar para e verificar para declará-lo beato ou depois ser canonizado, como santo. Mas esse milagre que nós já conhecemos há muito tempo, muita gente conhece em todo o mundo, é o de Nossa Senhora de Guadalupe. No Catecismo, nós temos no parágrafo 495, que nós destacamos aqui, a maternidade divina de Maria. Leiamos juntos. Denominada nos Evangelhos a Mãe de Jesus, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito, desde antes do nascimento de seu filho, como a Mãe do meu Senhor. Essa citação de Lucas 1,43 é quando o anjo Gabriel visita Maria, lhe propondo essa maternidade por obra do Espírito Santo. Ele comunica a ela que a sua parenta Isabel já está no 6º mês de gravidez, o que também é um fato milagroso, porque Isabel, já idosa, estéril, não podia ter filhos, na sua velhice concebeu um menino que seria o precursor do filho de Maria, do Filho de Deus, João o Batista. Então, quando Maria, a serviço da sua parenta, vai lá para ajudá-la nos últimos meses de gravidez, porque se ela está no 6º mês, são os últimos meses de uma gravidez, são difíceis para uma mulher. E Maria já se põe a serviço nesse instante. E quando ela chega na casa de Isabel, ela é saudada por Isabel, como que eu tenho essa honra de receber na minha casa a mãe do meu Senhor, sendo que o título Senhor, pelos judeus, reservado exclusivamente a Deus. Então, por isso que aqui diz que antes do nascimento de seu filho, ela já estava sendo reconhecida como a mãe de Deus. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho, segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. E esse termo grego, Theotokos, que foi definido no Concílio de Éfeso, no ano 431, é um dogma de fé para nós.
Hoje, nesse encontro, eu quero fazer um destaque especial para Nossa Senhora de Guadalupe, tão conhecido, né? Esse milagre que já vem acontecendo aí há 5 séculos. E por que a gente quer destacar hoje isso daí? Porque é uma imagem milagrosa e ela se declarou Mãe de Deus. Aqui nós vamos agora contar um pouco do que aconteceu no ano de 1531. Acontece que lá no México, inúmeros sacrifícios estavam sendo realizados pelo povo do local, que para um deus, um ídolo que eles cultuavam, que eles adoravam, exigia anualmente e com muita frequência sacrifícios humanos. Milhares de pessoas, adolescentes sobretudo, crianças, foram sacrificados, sacrifícios sanguinários, violentos, em que eles ofertavam a esse Deus o coração das pessoas. Esses sacrifícios mataram milhares de pessoas. Um povo pagão, um povo que não tinha religião. Quando os espanhóis, então, vieram conquistando, né, aquela região, eles tentaram à força impor a religião católica com a vinda de missionários, mas nem sempre eles obtinham bons resultados. Foi então que no dia 9 de dezembro de 1531, havia um habitante do local, que a gente diz um índio, né? Um indígena, um povo nativo, chamado Juan Diego. Juan Diego é santo da Igreja Católica hoje, São Juan Diego. Ele estava indo para uma aula de catecismo numa estrada, quando nossa mãe Maria apareceu para ele, e aí vocês vão ver nesse trecho do filme agora que ela se declara a Virgem Maria e a mãe do verdadeiro Deus. Veja aí. O livro narra com uma simplicidade surpreendente a história das aparições de uma jovem que descia do céu e que se apresentava como Maria, a mãe do verdadeiro Deus. Aqui se conta como milagrosamente apareceu a perfeita Virgem Santa Maria, Mãe de Deus. Em 9 de dezembro de 1531, numa madrugada, Juan Diego ia para Tlatelolco para aprender o catecismo cristão. Ao chegar junto ao Monte Tepeyac, Juan Diego viu uma jovem cuja vestimenta brilhava como o sol. Juanito, Juan Dieguito, ¿a dónde te diriges? Mi señora reina, muchachita mía, allá llegaré a tu casa de México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios. Ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Santa Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Mucho deseo que aquí construyan mi casita sagrada, porque yo soy vuestra madre, tuya e de todos os homens que habitam esta terra. Então vocês vejam que ela se declara a mãe do verdadeiro Deus, a sempre Virgem Maria. Aí nós já temos 2 dogmas da igreja, né? A virgindade de Maria, sempre, antes, durante e depois do parto, a sempre Virgem Maria, mãe do verdadeiro Deus. É ela quem diz. Mas muita gente, assim como os fariseus antigos no tempo de Jesus, quando via acontecimentos, né, ou para poder acreditar, pedia sinais. Que sinais você nos dá para que acreditemos, né, em você? Diziam isso para Jesus.
Então Deus está sempre fazendo esses sinais maravilhosos e inexplicáveis. Embora muita gente, mesmo vendo milagres, ainda tem do coração endurecido, né? Um tipo de um coração de pedra, não quer saber mesmo de Deus, nem com esses sinais, não querem acreditar, voltam as costas, né? Achando que isso tudo é lenda, que é invenção, que é lavagem cerebral que se faz nas pessoas, principalmente aquelas mais simples. Todos nós conhecemos esses argumentos. O fato é que Maria pede para esse Juan Diego ir conversar com o bispo, porque naquele local ali ela quer que construa uma igreja. Mas o bispo não acredita, inclusive pede provas, me traz alguma prova. Quem quiser conhecer melhor essa história, nossa, no YouTube tem vários documentários sobre a história de Guadalupe, que tanta gente já conhece, mas sempre é gostoso a gente novamente assistir, né? Aí o bispo não acredita, pede provas, o Juan Diego procura se esquivar, dar até a volta por um outro caminho para que essa jovem não lhe apareça mais. Mas 3 dias depois, no dia 12 de dezembro de 1531, Nossa Senhora aparece para ele para lhe dar a prova que o bispo está pedindo. Fala para ele subir mais um pouco na colina onde eles estavam e colher algumas rosas. Já aí tem um fato surpreendente, porque no mês de dezembro, inverno rigoroso, rosas não florescem de jeito nenhum. Mas Juan Diego chegou lá e essas rosas, como nunca se tinham visto, de uma beleza fora de série, ele apanha várias rosas e coloca no seu manto que ele estava protegido, mas era uma vestimenta de pobre, uma vestimenta simples e rústica, feita de fibras de cactos, com o nome de tilma. Maria abençoa essas rosas e ele as abraça e vai levar lá para o bispo essa prova. Rosas colhidas no inverno. Juan está pensando que é esse o sinal para ele mostrar para o bispo. Quando ali, diante de algumas pessoas e com o bispo presente, ele abre o manto para mostrar as rosas para ele, para as pessoas, aparece essa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe estampada naquele manto. Bom, qual é o milagre então? É que essa tilma, feita de fibras de cactos, rústica, ela não dura mais do que 20 anos. É igual a roupa da gente também. Até hoje, né, as roupas vão ficando velhas, de tanto lavar, elas vão até rasgando, né, se perdendo. Quanto mais uma tilma que ia esfarinhando e durava pouco tempo. Olha, gente, até hoje, já faz 5 séculos, apesar de todas as intempéries, inclusive nessa localidade ali, que hoje é a Cidade do México, um lugar pantanoso, um lugar úmido, que até metais enferrujavam e se desgastavam. Essa tilma até hoje faz 5 séculos, sem nenhum tratamento químico, ela está da mesma forma, sem se desmanchar, como estava naquele ano de 1531. Além disso, na primeira metade do século XVIII, foram dar uma limpeza nessa tilma e a pessoa inadvertidamente deixou cair ácido nítrico nessa tilma. Estragou um pouquinho, amarelou. Mas sabe quando acontece com a pele, que
de alguma forma ela vai se reconstituindo. Com a Tilma aconteceu isso, como se fosse uma pele humana, ela se recompôs e hoje já não tem mais vestígios disso. Outro fato também interessante, dentre os vários que a gente pode destacar, é de uma dinamite potente que foi colocada debaixo do quadro de Nossa Senhora de Guadalupe, lá na capela, nessa igreja, que com o seu estrondo, com a sua explosão, até os vidros dos prédios vizinhos se quebraram, retorceu tudo que estava ali no altar. Até hoje tem relíquias lá nessa igreja de Guadalupe, desse estrago que foi feito. Olha que o quadro da Virgem Maria de Guadalupe, o vidro simples, comum, nem trincou. Nem trincou. Nós, agora já no século XIX, no século XX, a igreja entregou essa Tilma para cientistas analisarem. Um deles atesta que não é uma pintura, não tem traços de pincel, não tem traços corretivos. Ele diz que ele, olhando a Tilma, do outro lado é tão transparente que ele vê do lado de lá, você não vê a imagem de perto, tem que ser de longe. Não tem traços de corantes de espécie alguma, não existe na Terra corantes ou tintas como aqui aparece ali nessa imagem milagrosa. Também foi entregue para a NASA, no final da década de 70, cientistas da NASA esmiuçaram, verificaram, analisaram a imagem. Não tem explicação e é impossível qualquer artista tentar reproduzir com a perfeição que existe nessa imagem. Ninguém teria condições, dizem os cientistas, de pintar num tecido desse, como essa Tilma, uma imagem tão perfeita que parece um corpo humano. Nós também queremos destacar uns oftalmologistas que fizeram análises nos olhos da Virgem de Guadalupe e eles garantem que os olhos, os dois, se comportam como se fossem vivos, com características de um olho vivo, até na íris. Além disso, eles ainda refletem com uma perfeição inexplicável, coisa que aconteceu em 1531, a cena dos bispos e das pessoas que estavam de frente, refletindo nos olhos da Virgem. Além disso, nós temos muitos outros sinais, né? Sol e a lua nesse desenho, os olhos, as estrelas, as flores, as cores, o cinto, as mãos, tudo isso tem alguma explicação, alguma referência que eu também quero destacar aqui, né? Sem fim de detalhes que impressionam. O cabelo solto da Virgem de Guadalupe é um símbolo asteca da virgindade. Então Maria ali aparece de uma tal forma para esse povo que se faz uma conversão em massa daquele povo, porque eles viram aquela idolatria que eles estavam praticando e o próprio nome Guadalupe significava aquela que esmaga a serpente. E o ídolo que eles tinham, o Deus, né, tinha o nome de uma serpente. Uma das mãos é mais morena e a outra é mais branca, indicando a união entre os povos. As 46 estrelas impressas no manto representam exatamente as constelações vistas no céu
na noite de dezembro de 1531. Está lá, para quem quiser analisar, né? Ainda esse quadro, para quem quiser ver e ainda não acredita, os raios do sol, maior divindade venerada pela cultura asteca, se intensificam justamente no ventre da imagem de Maria que está grávida. É uma imagem que aparece discretamente a gravidez de Maria, a mãe do verdadeiro Deus. A lua sob os pés, além de evocar a mulher vestida de sol com a lua sob seus pés, que é aquele famoso trecho do Apocalipse, né? Também evoca o próprio nome do México na língua asteca, Centro da Lua. Aqui, por fim, um último detalhe, dentre tantos que nós não vamos aqui destacar todos. O anjo representado com asas de pássaros típicos da região da Cidade do México simboliza a junção entre a terra e o céu. Olha, essa história, esse milagre de Maria no México há 5 séculos é um sinal inexplicável. Um milagre. Coisas de Deus. Então, se a própria Maria, ela se declara mãe do verdadeiro Deus. Por que verdadeiro Deus? Porque tanta gente adora ídolos. Dentre nós mesmos cristãos, quantas vezes a gente encontra pessoas mais focadas em coisas, em bens, em ideologias, como nós já refletimos em algum encontro anterior, em ídolos de todos os tipos, pessoas que vestem a camisa de alguém, de um político, de uma autoridade, de uma celebridade. Pessoas que perdem o foco da própria existência, adorando aí falsos ídolos. Então Maria se apresenta como a mãe do verdadeiro Deus. Só existe um Deus a quem nós devemos adorar e dedicar toda a nossa vida. Aqui é o quadro original, com a imagem original, como se conserva até hoje, há 5 séculos. Está na Basílica de Guadalupe, que atrai milhões de pessoas todos os anos para venerar essa imagem milagrosa. Muitos milagres também, como acontece nos grandes templos marianos do mundo. Nós temos a Basílica de Aparecida no Brasil, essa do México, Nossa Senhora de Guadalupe. Provavelmente no próximo encontro nós vamos falar de Nossa Senhora de Lourdes, porque nós estamos nessa videoaula já abordando esse 2º artigo do Credo, que nós cremos em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, o único Filho gerado por Deus, que é Jesus, e concebido pela Virgem Maria. Vejam que ela se declara também em Guadalupe como a Virgem Maria. E em Lourdes ela vai também afirmar ser a Imaculada Conceição. Nós temos 4 dogmas marianos, né? Pela ordem, o primeiro é o de Mãe de Deus, que foi no ano de 431 em Éfeso, uma cidade que, segundo a tradição, Maria teria morado lá com o apóstolo João. Lembrem-se que o apóstolo João, quando estava ali aos pés da cruz, na paixão de Cristo, Jesus
colocou a sua mãe como a ser cuidada por João, né? Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Então, em Éfeso, foi a declaração desse dogma que, inclusive, a gente tem esse texto aqui, esse aqui é o Manual de Dogmática, o volume 2, que Maria, progenitora de Deus. O teor dessa definição conciliar é o seguinte: quem não confessa que o Emmanuel, Jesus, Deus conosco, quem não confessa que o Emmanuel é verdadeiro Deus e que, consequentemente, a Santa Virgem é progenitora de Deus, pois deu à luz o Verbo que procede de Deus e se fez carne, esse seja anátema. Essa palavra anátema, ela é forte. Seja excomungado. O que é excomunhão? Excomunhão, comum união. Até um dia aqui nós vamos estudar a comunhão dos santos, né? Que é também um dos artigos da nossa fé, da nossa profissão de fé. Quem sai dessa comum união? A comunhão, ou seja, estarmos em Jesus Cristo. De alguma forma, temos que estar em Jesus Cristo, porque Ele veio aqui para ser o caminho de volta para o Pai. A humanidade que estava perdida, ela tem que, se quiser se salvar, entrar em Jesus Cristo. Isso é adesão, é opção fundamental. A gente tem que entrar em Cristo e Cristo nos leva para o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem é que quer viver? Se você quer viver para sempre, eternamente, é com Jesus Cristo. Então, quando a gente está com Jesus Cristo, vive por Jesus Cristo, com Ele, por Ele, como Ele, pondo em prática o que Ele ensina nos Evangelhos, na Bíblia, na Sagrada Escritura, estão ali as diretrizes para o nosso comportamento durante a nossa existência na Terra. Se você quer se salvar, você tem que estar em comunhão com Jesus Cristo, com a Igreja, que a Igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos os membros. É esse o ensinamento que nós temos, com base nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. E se Maria é mãe da cabeça, que é Jesus Cristo, o corpo todo, que é a Igreja, nós somos membros, Maria é mãe da Igreja, é mãe de todos nós. E graças a Deus que nós temos essa mãe tão amorosa, tão consoladora dos aflitos, a quem nós sempre recorremos também para perseverarmos na fé, perseverarmos com o seu Filho divino. Esse é o assunto, né, sobre a maternidade de Maria, que nós compartilhamos com você. Mas vamos ainda no próximo encontro conversar sobre mais uns dogmas da Igreja sobre Maria, nessa disciplina intitulada na teologia de Mariologia, que é o da Imaculada Conceição e da sua Assunção ao céu. Fique sempre com Deus e com Maria. Deus te abençoe. A fé é compromisso
que é preciso repartir.